Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui hoje dando continuidade às aulas de genética. E o tema da aula de hoje é polialelia, ou também conhecido como alelos múltiplos. E na aula de alelos múltiplos de hoje, irei abordar apenas a herança da cor dos pelos em coelhos. Temos também aí as aulas, falando sobre os tipos sanguíneos que também se enquadram aqui no caso de alelos múltiplos. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Então vamos falar tudo sobre alelos múltiplos no caso da herança da cor dos pelos em coelhos. Só para recapitular o que vem a ser alelos múltiplos ou polialelia. São casos aí na genética em que mais de dois tipos de alelos estão presentes aí na determinação de um determinado caráter na população, tá? Então esse tipo de herança nós chamamos aí, e conhecemos como alelos múltiplos ou polialelia. Então se eu tenho mais de dois alelos interagindo para caracterizar, para dar alguma característica no indivíduo, numa espécie, numa população, é um caso aí de polialelia. No caso da cor da pelagem dos coelhos, se enquadra neste tipo de herança genética. A herança dos pelos em coelhos, tá, é determinado aí por 4 tipos de alelos. Quais seriam esses alelos? O C, o Czinho ele determina quando ele vem ao par. Um outro Czinho ele determina aí que o indivíduo é albino, ou seja, não tem pigmentação, tá? O CH vai dar essa característica aqui, o coelho vai ter as orelhas pretas, as patas pretas, o focinho preto e o corpo, parte do corpo branco. É o que nós chamamos aí de Himalaia. No caso do chinchila, ele vai ser determinado por um alelo conhecido como CCH, tá? Ele vai ser um pouco aí acinzentado. E eu vou ter o agute ou coelho conhecido como coelho selvagem, que ele é um coelho marrom. Esse coelho, essa cor da pelagem desse tipo de coelho é determinado por um alelo chamado de Czão. E essa aqui é a ordem de dominância, tá? Qual que é o alelo mais fraco nesse caso aqui? É o C. Qual que é o mais forte? É o Czão. Então esse Czão aqui é o mais forte. Então ele é maior do que CCH, que é maior do que CH e maior do que o Czinho. Então essa é a ordem de grandeza de dominância. Czão é o mais forte. Depois eu vou ter, se ele vir formando um par com qualquer um desses outros 3 alelos aqui, esse tipo de coelho vai ser dessa cor, agute. Seja ele um Czão Czinho ou Czão CCH, vai ser agute. Ou Czão CH, também vai ser agute. No caso do Himalaia, ele vai ter como gene mais forte, nesse caso aqui, o CCH, tá? Nesse caso, se o CCH vier fazendo par com o CH ou com o Czinho, ele vai ser, chinchila, nesse caso, tá? Cinza. Já o Himalaio, ele vai ter apenas 2 tipos de genótipo, que seria esse aqui, CH ou CHC, tá? Seria o caso aí para ser Himalaio. E para ser albino, a única forma para ser albino, para ter, esse fenótipo de ser todo branquinho, bonitinho, é ter o par de Czinho, então não teria produção nenhum tipo de cor no caso desse coelho. Então é interessante anotar essa sequência de dominância, lembrando que esse símbolo aqui é maior, tá? Então Czão é maior que CCH, que CCH é maior do que o CH é maior do que o Czinho. Então essa é a ordem de dominância aqui dos alelos no caso da herança da cor dos pelos em coelhos.
Agora vamos ver aqui, né, as possibilidades de genótipos e fenótipos. Para ser agouti, né, ou também aí o que nós chamamos de coelho selvagem, né, agouti ou selvagem, ele vai ter essas 4 possibilidades de genótipo. Seria cesão, né, seria uma possibilidade. Cesão, Czinho, CH, também seria, né, agouti. Cesão, CH, também seria agouti. E cesão, Czinho. Então notem que quem determina esse fenótipo agouti ou selvagem, né, é o alelo cesão, que ele é dominante em relação aos demais. Então quando eles vêm formando par com o cesão, o caráter deles fica escondido, tá? No caso do chinchila, essas seriam aqui, no caso, as possibilidades de genótipos desse tipo de coelho. CCH, CCH seria chinchila. CCH com CH, né, formando um outro par, também chinchila. E CCH, Czinho, também seria, no caso, aí chinchila. Então, nesse caso, né, o CCH é dominante em relação aos demais alelos. Então, ele vai determinar esse tipo de coloração. No caso do Himalaia, ele vai ter apenas 2 tipos de genótipo possível, que seria esse aqui, o CHCH, né, que determina Himalaia, ou CHC, também seria Himalaia. E o albino, aquele coelho branquinho, bonitinho, né, ele só tem um tipo de genótipo possível, que é o Czinho, ele vai ser albino, tá? Então essas são as possibilidades de genótipos para cada um dos 4 fenótipos aqui da cor, né, dos coelhos, dos pelos dos coelhos. Vamos aqui para um exemplo de uma pergunta, né? Eu tenho aqui uma pergunta falando: um coelho com pelagem agouti, filho de mãe albina, cruzou com uma coelha Himalaia heterozigota. Então aqui já está deixando bem claro que a coelha, né, vai ser o que aqui no caso vai ser CHCzinho, tá? A partir das informações expostas, qual a proporção fenotípica dos descendentes desse casal? Então a coelha ficou bem fácil aqui já de determinar o genótipo, que é CHC. E o coelho, um coelho de pelagem agouti, né, agouti também conhecido aí como selvagem, filho de mãe albina. Então, né, se ele é agouti, se ele é selvagem, ele tem um cesão. Porém, ele é filho de mãe albina, consequentemente, ele tem que carregar consigo aí, né, um alelo Czinho. Então, esse é o genótipo, né, do coelho, cesão, Czinho, tá? Cruzando aqui com CHC. E aí ocorre aqui a formação dos gametas através do processo chamado de meiose. E os gametas do coelho vão ser o cesão, Czinho, e os gametas da coelha vão ser esses dois aqui, o CH e o Czinho. Feito isso, nós vamos para o quadro de Punnett e vamos colocar, né, os gametas aqui de cada um deles, do coelho desse lado aqui embaixo do X e da coelha aqui na frente do X. Então, primeiro gameta, cesão, o segundo gameta do coelho, Czinho, primeiro gameta da coelha, CH, e o segundo gameta da coelha é o Czinho. E agora aqui vai ocorrer a fecundação, formação dos genótipos a partir dos quais vai ser determinado aí o fenótipo, a cor desses coelhos. Nesse caso aqui, cesão com CH vai formar esse par de alelos cesão-CH. Cesão-Czinho vai formar esse par de coelhos, né, de alelos cesão-Czinho. Aqui nesse caso, Czinho com CH vai formar, né, o dominante, no caso é o CH, então ele vem primeiro, CH, Czinho. E nesse caso, Czinho com Czinho, não tem jeito, né, ficaram os dois aqui, formando aqui um coelho albino. Então esses são, né, os genótipos possíveis aqui do cruzamento desses dois coelhos, tá? Então na geração F1 eu tive aqui esses genótipos, CCH,
Czão, Czinho, CHC, Czinho, Czinho. Desse caso, esses dois aqui que tem o alelo Czão, né, que é o alelo dominante do total de 100%, que são os 4, 2, né, vão ser o que? Vão ser agouti ou selvagem. Então 50% desses filhotes vão ser, né, agouti ou selvagem. Himalaio eu vou ter apenas 25%, que vai ser aqui no caso CHCzinho. Então 25% dos filhos desses dois coelhos aqui vão ser Himalaio e 20% vão ser albinos. Então esse aqui é um exemplo de como que é feito aqui o cálculo, né? A formação dos gametas através da meiose, separa-se os alelos, cada um dos pares de alelos vai para um dos gametas e depois ocorre aqui a fecundação, formando, né, aqui a descendência com os genótipos. E aí, sabendo que cada um dos alelos determina, nós conseguimos determinar aqui qual é o fenótipo da geração filial 1, tá? Beleza? Então é bem simples. O mesmo caso nós fazemos aqui lá na primeira lei de Mendel, na segunda lei de Mendel, separar os gametas e usar o quadro de Punnett. A diferença aqui da primeira lei de Mendel é que eu tenho mais de um tipo de alelo, tá? Formando mais de um par de alelos para trazer a característica de uma população. Então essa foi a nossa aula aí sobre a cor da pelagem dos coelhos, sobre alelos múltiplos ou polialelia. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor a genética. Não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário. Se você entendeu, se você não entendeu, pode deixar também sugestões aí abaixo. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.